E aí, seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício, do Sem Clubismo FC, galera. Bom, rapaziada, no vídeo de hoje nós vamos ver a provável escalação do Vasco para a partida contra o Goiás. Mais uma final que o Vasco terá nesse Campeonato Brasileiro. Todo jogo até o final do campeonato o Vasco tem que encarar como uma final. O Vasco terá novamente desfalques para essa partida. Rossi e Marlon Gomes continuam fora do time por lesão. Paulinho e Eric Marcos não poderão sequer ser relacionados porque foram expulsos no último jogo contra o Internacional. Então vamos ver quem o técnico Ramon Dias deve colocar no lugar do Paulinho nesse jogo contra o Goiás. Eu já te adianto, cara, é um daqueles jogos, já prepara aí o coração, irmão, já prepara o coração. Vai ser um daqueles jogos que, pelo amor de Deus, se a gente ganhar vai ser naquele sufoco, não tem muito pra onde fugir. Beleza? Deixa o like aí embaixo, muito importante o seu like para você motivar a trazer vídeos todos os dias aqui no canal. Vai fazer sua aposta nos jogos desse final de semana do Campeonato Brasileiro, inclusive Vasco versus Goiás. Aposta pela PagBet no primeiro link do comentário fixado. Lá você encontra as melhores cotações possíveis para todos os jogos. Tem suporte humanizado 24 horas todos os dias. Na PagBet acertou, tá pago. Show? Pro vídeo. Então, rapaziada, estamos aqui com a provável escalação do Vasco para esse jogo contra o Goiás. E, rapaziada, já vou te adiantando logo aqui pra vocês, quem tem problema de coração sequer assiste esse jogo de Vasco versus Goiás, porque realmente vai ser um teste pra cardíaco. Esse jogo é um jogo daqueles que, irmão, a gente tem que se preparando psicologicamente pro que vai acontecer nessa partida. O goleiro do Vasco será o Léo Jardim nesse jogo, o lateral direito vai continuar o Paulo Henrique, na zaga devemos ter o Medel. Se fosse o Ramon Dias, não entraria com o Léo no time titular, entraria com o Maicon. O Léo está comprometendo demais, só que eu ainda acredito também que ele vai continuar insistindo no Léo. Eu colocaria o Maicon no time titular. O Léo tá muito mal, tá pressionado, tá inseguro, tá sem confiança, não tá bem psicologicamente para encarar um jogo desses. O Maicon é mais experiente, vive um momento melhor, é um zagueiro que vem se impondo melhor na defesa do Vasco, então eu colocaria o Maicon. Comenta aí embaixo, rapaziada, vocês iriam de quem na zaga do Vasco? Léo ou Maicon? Lateral esquerdo será o Lucas Piton, vai continuar no time titular do Vasco. Zé Gabriel vai jogar como primeiro volante, ele deve manter o Praxedes no time. E eu acredito que ele vai colocar no lugar do Paulinho o Jair. Só que aí, cara, se ele colocar o Jair, ele vai ter que abrir mão daquele esquema que ele vinha jogando, com o Payet mais centralizado, e o Verratti e o Peck, e o Paulinho caindo mais aqui pelo lado direito. Ele colocando o Jair no time, o Jair não é um jogador que tem mobilidade para ser um meia pelo lado direito, um jogador de velocidade. Ele colocando o Jair no time, ele tem que voltar para o 4-3-3 que ele já havia voltado no jogo contra o Internacional. Que aí ele vai fazer um tripé de meio de campo com o Zé Gabriel, Jair e Praxedes. Vai colocar o Payet mais aberto pelo lado esquerdo, vai colocar o Peck mais aberto pelo lado direito e o Verratti centralizado. Eu entraria assim amanhã para o jogo. Acredito que se ele entrar com qualquer formação que não seja um 4-3-3 para o jogo de amanhã, a tendência é do Vasco sofrer muito defensivamente. Por quê? Você fica sem marcação pelos lados do campo, teu meio de campo desencaixa na marcação, até porque o Payet não marca ninguém no meio de campo. Talvez seria até mais viável ele colocar o Peck e deixava o Payet e o Verratti lá na frente. Mas basicamente esse deve ser o substituto do Paulinho, o Jair. E aí ele vai colocar o Zé Gabriel, o Praxedes e Jair. Vai colocar o Payet aberto pelo lado esquerdo. Pelo lado direito ele vai deixar aberto o Gabriel Peck. E vai deixar o Verratti no comando de ataque. Com essa formação com o Jair no meio de campo, o Vasco vai ganhar um pouco mais de controle de posse de bola, eu imagino. O Goiás é um time que, quando joga dentro de casa, tenta sempre começar pressionando o adversário, tenta sempre começar com a intensidade de jogo muito forte. Então, o melhor antídoto do Vasco para esse jogo do Goiás vai ser o Vasco controlar a posse de bola no início do jogo, não deixar a bola com o Goiás e tentar marcar um gol ali no início da partida. A gente espera também que o Payet nesse jogo, cara, a gente viu que no último jogo do Vasco contra o Internacional, depois que o Inter faz o gol, o Payet sente muita pressão. Espero que ele esteja bem de cabeça, espero que ele não sinta a pressão no jogo de amanhã e possa decidir essa partida pra gente, porque ele tem capacidade para isso. Verratti vem de alguns jogos sem marcar gols, tem capacidade de fazer gols, tem capacidade de também decidir esse jogo pro Vasco. O Vasco vai precisar pro Verratti ser bem acionado, que os laterais, principalmente o Lucas Piton, que o Gabriel Peck, até mesmo que o próprio Payet consigam fazer cruzamentos, que é o forte do Verratti. O Payet tem esse cruzamento como forte, que ele traz a bola para a direita, cruza uma bola aqui que vai entre o
entre o lateral e o zagueiro do adversário para tentar pegar o Verratti aqui. É uma jogada forte do Vasco. Tem a jogada forte de ultrapassagem do Lucas Piton. Então o Vasco tem que entender que amanhã é ganhar ou ganhar. Não tem margem para outro resultado amanhã que não seja a vitória. Você pega para analisar a tabela, o Santos vai ter um jogo muito difícil contra o Corinthians fora de casa. O Vasco vai jogar contra um adversário direto que é o Goiás. Então assim, o Vasco tem tudo nessa rodada para conseguir respirar no campeonato. Primeiro o Vasco vai respirar no campeonato. Esse é o primeiro passo. E aí isso vai passar muito pela experiência do Medel. Até por isso eu colocaria o Michael na zaga para ter essa experiência. Vai passar pela experiência do próprio Payet, do Verratti, que são jogadores mais cascudos. O próprio Jair também, que é um jogador já mais experiente. O Vasco vai sofrer de qualquer jeito. Mas o time do Vasco não é mais um time jovem como já foi no início do campeonato. É um time que já tem jogadores cascudos que podem sim aguentar essa pressão, que tem que aguentar essa pressão. O torcedor do Vasco mais uma vez amanhã fora de casa, esgotou os ingressos, vai comparecer, vai fazer o apoio pro time e a gente precisa dessa vitória. Se o Vasco conseguir vitórias contra Cuiabá e Goiás, dá uma respirada legal. É disso que a gente precisa nesse campeonato. De resto, cara, nada muito interessa. E que o Vasco tenha também cabeça, cara. Pra se sair atrás do placar, não se desesperar. Não desanimar no jogo. Isso tem que ser conversado antes da partida começar. Independente se vai jogar o Jair ou não aqui no meio de campo. Basicamente, a única opção que ele tem, ou o Jair, ou ele vai colocar o Barros. Eu colocaria o Jair, até porque o Barros praticamente não entra. Ou ele colocaria o Alex Teixeira e jogaria de uma forma praticamente toda ofensiva. Que aí ele colocaria o Alex Teixeira aqui. Deixa eu até fazer essa projeção aqui também, porque pode ser que aconteça. Eu não acredito. Não acho que ele vai de Alex Teixeira, mas se ele for aqui, ó. Vai que ele coloca o Alex Teixeira. Ele poderia ter um Payet jogando mais por dentro, junto com o Alex Teixeira mais próximo do Verratti. E 2 volantes só. Eu acho que ficaria basicamente assim. Se ele entrasse com o Alex Teixeira tendo mais liberdade para flutuar, o Payet também com liberdade para flutuar, basicamente seria esse time do Vasco. Mas eu acho que ele vai vir um pouco mais conservador, ponto de jogo ser um pouco mais decisivo, e vai vir nesse 4-3-3 aqui, eu acredito. Mas só amanhã que a gente vai saber de fato o que fará o Ramon Dias. Comenta aí embaixo com qual formação você iria para esse jogo do Vasco contra o Goiás. Beleza? Esse foi o nosso vídeo de hoje. Vocês curtiram? Explode o botãozinho do like, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho. E comenta aqui embaixo também o seu palpite pro jogo do Vasco amanhã contra o Goiás. Beleza? Esse foi o nosso vídeo de hoje. Abração do Francesco. É nóis. Fui!